Doutor Pedro Glório, muitíssimo obrigado por sua presença aqui, que certamente será de extrema utilidade para os nossos telespectadores. E eu gostaria de iniciar a nossa conversa, Pedro, com uma pergunta que é uma pergunta que está mais na população até do que entre nós profissionais de saúde e que certamente vai enriquecer muito o nosso programa, a sua participação com relação a essa pergunta. O que é um bom sono? O que é, Pedro, um sono saudável para as pessoas humanas? É um prazer estar com vocês. Tão importante quanto ser convidado para falar de um tema que eu gosto tanto é o fato de por quem eu fui convidado, que é um grande prazer estar com todos vocês aqui e com o público que provavelmente terá um interesse especial num tema que é uma das minhas paixões. O bom sono é aquele que é reparador. Ser reparador significa dormir um tempo e numa quantidade e qualidade, que no dia seguinte a pessoa esteja se sentindo bem. O sono reparador é o alvo de quem pretende ter um bom sono. Para que esse sono seja reparador, ele tem que preferencialmente ser noturno, que é uma característica do ser humano, ter um sono noturno e atividade de vida diária diurna, usualmente está em condições alimentares, de hidratação, ter boa saúde, não ter complicações médicas que atrapalhem a saúde, evitar o uso de drogas, seja lícitas ou ilícitas, e aí a pessoa terá uma boa noite de sono, com um bom sono, um sono com qualidade, um sono reparador. Doutor Pedro, a quantidade de horas necessárias para esse sono reparador varia de acordo com a idade das pessoas? Em segundo lugar, dentro da mesma idade, pessoas podem ter necessidades diferentes? Sim, essa é uma das características que nós temos. Se nós formos fizermos uma retórica do desenvolvimento do ser humano, a gente encontra uma época em que nós vivíamos já confinados durante a noite em cavernas, e nessas cavernas nós tínhamos uma comunidade em vida coletiva em que a gente tinha sempre durante uma noite alguém que durante 1h30 estaria acordado. E isso dava a defesa para que a gente pudesse, ao ser invadido por tribos rivais ou por animais de grande porte, alertasse o restante da população daquela comunidade e pudesse, então, criar o sistema de defesa. Assim, algumas pessoas têm uma preferência para um atraso de fase, ou seja, e dormir um pouco mais tarde. Dormir um pouco mais tarde não quer dizer dormir 11, meia-noite, 1 da manhã. O dormir tarde quer dizer dormir às 10 horas da noite, às 22 horas. Sim. De 22 até as 6 da manhã, alguns vão acordar no meio da noite, outros vão acordar mais cedo e outros dormirão um pouquinho mais tarde. Essa mudança. E a outra característica é a característica de gênero. Em geral, as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de conciliar o sono. O homem tem mais facilidade de conciliar o sono. Com relação à faixa etária, existem vários elementos. Por exemplo, um recém-nascido que os pais não tiverem imposto uma boa disciplina, eles podem fragmentar o sono. O ciclo de sono e vigília num recém-nascido pode inicialmente ter quase 16 horas de sono em 24 e logo depois da fase de neonatal já começa a haver uma diminuição até que chega em torno até 3 meses de 3 a 4 horas. Na medida que isso vai passando, a própria família terá a obrigação de impor a essa criança o hábito do bom sono noturno. Estar bem alimentada, com higiene oral, pouca luminosidade e dar oportunidade ao sono. À medida que avança,
vão ganhando características novas na qualidade do sono e fatores que também deixam de atrapalhar o sono, como, por exemplo, a criança que urina na cama. Em geral, até 4 anos a criança tem que interromper, porque isso também é um fator que depois atrapalha. Claro. Bom, começa a se criar um bom hábito alimentar, até que ao iniciar a adolescência, existe uma tendência ao atraso de fase, ou seja, atrasar a primeira fase do sono. O adolescente tem vontade, ele tem a intuição de dormir um tempo muito longo, mas ao mesmo tempo com uma tendência a perder a disciplina de dormir cedo. Ele quer dormir tarde e hoje existe um problema que está se tornando uma pandemia, que é o hábito de sincronizadores, né? Sincronizadores pode ser festas, pode ser luminosidade, como tablets, celulares, computadores, televisão, luz dentro do cômodo onde você vai dormir, se acomoda mal, se alimenta de forma errada e aí não dá oportunidade ao sono. Já o idoso, ele tem uma tendência à fragmentação do sono. A fragmentação do sono no sentido dele, quando está sentado, tirar cochilos. E não é que o idoso tente nos enganar. O idoso tem essa tendência e não tem a percepção de que isso acontece, porque ele não aprofunda no sono. Daí a necessidade de aumentar atrativos, seja do ponto de vista intelectual, recreativo, social durante o dia, para que ele diminua o mais possível esses cochilos diurnos e tenha a oportunidade do sono noturno. O cochilo diurno, então, no idoso, dificultaria um sono de boa qualidade à noite? Olha, o cochilo do dia, ele tem que ser cochilo, tem que ser uma sesta. Então, nos adultos, em geral, esse cochilo nunca deve ultrapassar 20 minutos. Ele tem que terminar antes das 13 horas, senão ele tira o gatilho do bom sono da noite. Entendo. Já a criança e o idoso, ele pode alcançar até tempos maiores nesse cochilo, ele pode atingir até 40 minutos, algumas pessoas, dependendo de características pessoais, até 1 hora. Mas é importante que interrompa esse sono antes das 13 horas. Para que à noite tenha um sono de boa qualidade. Qualidade, exatamente. Interrompemos aqui o nosso primeiro bloco, entrevistando o Dr. Pedro Glória, que está abordando um tema de interesse de todos os nossos telespectadores, que é a qualidade do sono e transtornos do sono. Retornamos em seguida com o segundo bloco do Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via.